Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Só quem quer ir para o trono de Deus, dê um glória. Diga, eu quero ir para o trono do meu Criador. Ele é a própria sabedoria. Engrandecido seja o nome santo, 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 santo seja o Senhor dos exércitos. E neste dia de hoje, dia 7/9/2025, o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Ele quer matar fome. Eu vou dar um título a esse pão: Matando a Fome. A fome, o que é a fome? Muitas pessoas já acham que é a fome física. Essa é uma das. Eu amanheci o dia hoje bem acessível ao Espírito Santo pela misericórdia de Deus, né? E muito me alegro pela bondade, pela soberania desse Deus tão misericordioso de nos dar mais um dia de vida. Porque quantas notícias a gente sabe que pessoas partiram para a glória nessa madrugada. E nós estamos aqui pela bondade dele. Eu quero, em nome de Jesus, poder entrar mais um dia na sua casa. Eu quero, em nome de Jesus, poder lhe abraçar pela fé. Poder lhe abraçar pelo Espírito. Porque o mundo está sedento, está faminto, está carente. Mas não é, meus irmãos nem minhas irmãs, pela calamidade que está vivendo, ou que estamos a viver. Mas sim é pela falta de respeito, pela falta de cordialidade, pela falta de amor humano, pela falta de decência, pela falta de educação e pela falta de compreensão. A sociedade está faminta e você vai entender o termo, o título dessa mensagem de hoje. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e eu lhe convido a matar a sua fome, em nome de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, nós nos deparamos com o Sermão da Montanha. E você pega essa palavra, vai lá nas entrelinhas no contexto, e você vê quantas fome nós teremos que buscar, que matar ou que identificar nesse capítulo. Começar do verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles pobres, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles incompreendidos, são aqueles renegados, são aqueles humilhados, são aqueles que perseveram, mas o reino do céu está ali esperando para a glória de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantos de nós temos chorado em sigilo? Quanto de nós, crente, temos chorado fechado? Quantos de nós fomos humilhados, chorando na presença de Deus, mas o Senhor Jesus diz que seremos consolados, porque para isso Ele foi para o seu Pai, mas nos deixou consolador amado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, é verdade que têm um tempo de vida maiores na terra, porque se desviam muitas das vezes da violência, dos acidentes, dos erros, das brigas, dos confrontos, e tem aquela mansidão em falar, mansidão em abraçar, mansidão em se dirigir a qualquer situação aqui na terra. Louvado seja Deus pelos mansos, aleluia. Bem-aventurados os que têm fome. Agora cheguei onde eu queria.
e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome, como eu iniciei esse pão. Hoje, pessoas, mulheres, têm fomes de elogios. Os seres humanos têm fomes de honra. As crianças têm fomes de atenção, porque os holofortes, as mídias sociais tomaram esse espaço. Quantos de nós temos fomes de alguma coisa? E por essas fomes, muitas das vezes, crescer dentro de lares, dentro de ministério, dentro de famílias, dentro de casamentos, abrimos janelas para outras coisas ou portais individuais. A fome que Deus relata aqui é uma fome de justiça. Quantos somos injustiçados, envergonhados? A fome pode estar dentro do casamento. Uma fome onde os casais já não se entendem, já não se compreendem, já não se beijam, já não se ama mais. Então, para que essa fome seja sanada, tem que haver um diálogo, um recomeço. Irmãos, é verdade, Deus não transforma casamento, não. O Senhor Jesus, Ele transforma pessoas. Quando as pessoas não querem, não almejam, não desejam ser transformadas pela palavra, não desejam ser transformadas para ser pessoas melhores, não reconhecendo as suas falhas e erros, se tornam hipócritas. E Deus remove quando a gente pede. Então a fome hoje pode ser uma carência que tem te corroído. A fome hoje pode ser a solidão que tem te acompanhado. Quantas mães e pais não se sentem sozinhos porque os seus filhos, graças a Deus, casaram, foram viver as suas vidas individuais e os pais se pegam em uma solidão. É fome. Quantas adolescentes hoje têm fome de atenção, até mesmo de um puxavante de orelha dos seus pais e mães ou cuidadores, porque os pais estão assoberbados com os seus trabalhos, com os seus estudos. É errado, missionária Alessandra, estudar e trabalhar? Não. Mas eu fui criada em uma geração onde as mulheres eram preparadas para cuidar dos seus filhos. E pela misericórdia de Deus, hoje as mulheres têm sua oportunidade no meio das empresas, também no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Mas chegando em casa, coloca teus filhos ao redor da mesa, no sofá, e vai abraçar, vai beijar. Eu me deparei com uma família, irmãos, que não tem cordialidade, que não tem diálogo, que não tem afeto humano. E a pessoa chegou para mim e disse: pois eu não sou de acordo que um rapaz com 20, 30 anos, a mãe fica abraçando ele, dá a benção e abraça. Eu digo: você nunca teve afeto. A sua fome, a sua carência é de afeto que você não teve. E por não receber essa dádiva, você nunca será um bom marido, nunca será um bom pai, porque você não conhece o que é um abraço, você não conhece o que é o toque de você pegar na mão do filho, olhar dentro dos olhos dele e falar: filho, Jesus é contigo, a mãe te ama, vigia, cuidado com as más amizades. Quando ele tiver a sobriedade dentro dele, que há uma confiança dentro do seu lar, a fome do mundo, a fome das más amizades, a fome da droga, a fome da bebida, a fome do roubo não vai prevalecer dentro dele, porque ele aprendeu em casa. É claro que há exceções, porque tem filhos que tiveram tudo isso e mesmo assim ele tinha fome de outras coisas. Ele tinha fome de uma curiosidade lá na rua, lá no mundo, e ali se perdeu. Muitas das vezes não foi dentro de casa, foi fora de casa pela sua curiosidade e teimosia. Então, quantas pessoas hoje têm fome de alguém? Nós devíamos ter fome de Cristo, fome da palavra, ter hábito de buscar na palavra, de buscar conhecimento. Você tem fome para perdoar? O perdão é necessário, irmãos.
Eu fui uma pessoa muito amargurada no passado, que dentro de mim eu não queria perdoar, porque eu achava que ali era um ato de fraqueza. Olha como o inimigo planta nos nossos corações a perversidade. E ele falava no meu interior: você não pode perdoar porque você vai estar ali assinando a sua fraqueza. Lembra de tudo que te fizeram. Mas o Senhor chegou com um pão. E quando ele chegou com o pão vivo do céu, ele disse: eu sou o pão que mata a tua fome e te darei saciedade. Mas abre mão do perdão, porque tu não és juiz e tu não veio com esse chamado na terra. Abra mão hoje do perdão e se alimente do pão. Tire este vínculo de justiça, porque você não é juiz. Juiz é Deus. E coloca a saciedade de comer o pão vivo, que é a palavra. Quantos hoje têm fome de ser reconhecido? Fome da honra, fome de grandeza, fome de inveja. Sangue de Jesus tem poder. Quando você tem fome para fazer o que é mal ao seu próximo, pode ter certeza que você cada vez mais vai se aprofundando e se afundando em um labirinto chamado treva. Então hoje eu decreto em nome de Jesus que a sua fome de carência seja sanada, que a sua fome de amor seja abençoada. Não se existe mais, raramente você ouve uma pessoa falar: eu te amo. Estão falando aí balela, de boca para fora. Eu estou falando do amor de Cristo, do amor ágape. E esse amor verdadeiro você encontra em Cristo. Você vê dentro das igrejas, irmãos, aquele grupo de panelas que ali não ressalta o amor, não ressalta a fome de Deus, não ressalta a fome da humanidade, nem a fome da bondade, não. Aquele amor ali de muitas panelas ressalta a fome para derrubar o próximo. Você vê até mesmo nos grupos, tem ali aqueles chegados, você fica observando, mas há um tempo da limpeza, viu? Essa fome aí, Deus vai começar a tirar, chamar um por um. Vai ficar aqueles verdadeiramente que estão para pregar a palavra de Deus. Sair do artificial e se aprofundar verdadeiramente na verdade. O nosso Senhor, Ele é a verdade, Ele é a justiça. O nosso Deus, Ele prevalece onde tem o perdão, onde tem o amor. Tive fome, como diz Ele aqui na palavra, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não tiver misericórdia pelo próximo e você quer que Deus tenha misericórdia por você, Ele terá. Veja o 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você tem que ter um coração limpo, cheio da palavra de Deus, tem que ter fome da misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Todos os perseguidos, continue buscando ao Senhor. Muitas das vezes a perseguição está dentro de casa. Muitas das vezes a perseguição está na nossa mente. Muitas das vezes a perseguição está dentro do ministério. Muitas das vezes a perseguição está dentro dos nossos próprios familiares. A fome física, ela pode ser matada com alimento. Eu vejo quando pessoas vêm até mim, que nos pedem ali uma cesta básica, você dá o alimento, mas você está vendo que ali há uma escassez de palavra, há uma sede de querer, dizendo: eu não quero somente o arroz, mas eu quero também algo que possa mudar a minha situação. Aleluia. Eu não quero somente a água física, mas eu quero algo que me purifique, que me limpe, que me transforme. Eu não quero viver mais essa vida. Glória a Deus. A fome natural. E a fome espiritual, que é aquela que você tem que alimentar a sua alma dia após dia. Quando o ser humano não alimenta a sua alma, ele vai alimentar o seu corpo com porcaria.
Quando o ser humano não alimenta o seu espírito, ele vai alimentar o seu tempo com porcaria. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. E o alimento e a fome de ouvir a palavra. Nós temos que ressaltar esse desejo, irmãos, de querer ouvir a palavra. Mesmo que você não entenda o que você está lendo, se alimente da palavra. Leia a palavra, releia a palavra, mastiga a palavra, busque a revelação da palavra. Só saia diante da palavra quando Deus bradar no teu coração. Hoje o Senhor dos Exércitos me pergunta e te pergunta: a tua fome hoje é de quê? A tua fome é de quem? Porque tem pessoas que vai se identificar e vai falar: minha fome hoje é porque eu queria que o meu namorado mandasse um eu te amo rasgando o céu, jogasse flores ao léu, lançasse um tapete vermelho nos meus pés, me desse um buquê de rosa e declarasse bem alto: eu te amo. Mas falar é fácil. O amor verdadeiro ele tem que ser mostrado com atitudes. Aleluia! Hoje a sua fome ela pode ser sanada, matada pela presença do Eterno. Ela pode ser matada pela grandeza do Espírito Santo. Ela vai ao seu encontro hoje. Então pega o teu inário. Diga: Senhor, eu quero matar essa fome que está dentro de mim, que eu não sei o que é. Mas aqui tem um vazio que está reinando, os hormônios estão saltando, a boca está nervosa, o Espírito não quer me deixar orar. E eu quero que o Senhor mate a fome que está sobre este corpo e sobre esta pessoa hoje. Hoje eu amanheci com fome, mas não foi fome de alimentos sólidos, foi fome do Espírito Santo. E ele disse: olha, vai adorar, vai me buscar, vai se humilhar, porque não adianta tu querer os holofotes e eu não estar presente. Não me louve sem a minha presença, não me pregue sem a minha presença, não me busque enquanto você não estiver preparada para descer. Eu digo: é fome, e eu estou com fome de Cristo. Eu tenho que ter fome de Cristo, eu tenho que ter sede de Cristo, eu tenho que estar na presença de Cristo, assim como Pedro, para que a minha espada não venha cortar. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, quantos estão gritando de fome hoje, Pai? Mas não é a fome física, é a fome do erro e não se arrepende, é a fome da imaturidade, é a fome da dúvida, é a fome, Senhor Jesus, da falta de amor entre um e outro. As pessoas não querem mais, Senhor, estar próximo dos seus. As pessoas não querem mais admitir que falhou, que errou. As pessoas estão cada vez mais ficando um distante do outro por causa da competição, por causa da inveja, Pai. Mas hoje eu decreto que o pão da vida vai ao encontro de cada um de nós. Visita os sedentos, Senhor. Visita, Senhor, os famintos. Visita os presídios, meu Deus. Quantos homens e mulheres estão aprisionados, com sede de ouvir talvez a palavra ou até mesmo de uma visita. Porque quando estiveram livres aqui fora, não deram valor aos conselhos preciosos dos seus. Tiveram que ser presos e amordaçados por uma parede ou até mesmo por uma grade, para dar valor ao calor humano, o abraço. Por que será que as pessoas deixam para esboçar amor, bondade e a qualidade do ser humano quando ele parte, irmãos? Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa está viva, andando, falando, você finge que ela não existe e é necessário Deus abater, tirar, para que você venha ressaltar as qualidades, porque quando morre não tem defeito. Aí começa a receber flores, aí tem aquela fome
de demonstrar atenção que nunca deu. Vigia. Pode ser assim comigo ou com você. Aí a gente vê lá, posta nos stories, né? Que Deus te receba de braços abertos, mas os seus braços também aqui estavam abertos. E você nunca teceu um bom dia, um elogio, nunca teceu uma qualidade da pessoa, mas a pessoa teve que morrer ou terá que morrer para você ressaltar as qualidades e ela não vai ouvir mais. Então vigia, preste atenção, seja crente, ousado, lavado, remido pelo Espírito Santo e sedento. E hoje mate a fome de alguém, dê um abraço no seu vizinho. Você que tem intrigados, peça a Deus que essa pessoa vá até você com mansidão e perdoe e abrace, porque se você partir com o seu intrigado, Deus vai te pedir conta, em nome de Jesus. E você que é carente, que necessita de um abraço hoje, receba o meu abraço. Quantos filhos estão órfãos hoje chorando a morte dos seus pais, das suas mães, mas muitos deles, quando os seus pais e mães estavam vivos, nunca lhe deram um abraço. Nunca olharam nos olhos e falaram: muito obrigado, mamãe, pela senhora ter me parido. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar todas as mães, que a sua fome hoje seja de reconhecimento e de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. A sua fome tem que estar em Cristo e não no homem. A sua fome, a sua sede, a sua esperança tem que estar em Cristo. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Aleluia. Que Jesus de Nazaré abençoe os aniversariantes do dia de hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Falou aqui a sua amiga e irmã, missionária Alessandra Rocha, menor da casa do meu pai, pecadora, mas serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia.